Boa noite, irmãos e amigos do CEDI. Nós estamos reunidos nessa noite para continuarmos os estudos das parábolas de Jesus. A parábola desta noite é a parábola do grão de mostarda. Como podemos comparar o reino dos céus? Nessa parábola, é como assemelhamos o reino de Deus. Deus, como um grão de mostarda que, quando semeado sobre a terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Quando semeada, sobe e se torna maior de todas as hortaliças. Produz ramos grandes, de modo a poderem as aves do céu aninhar. Capítulo 4, versículos 30 a 32. Assim dizia: aqui é semelhante ao reino de Deus, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem lançou ao seu horto, cresceu, tornou-se árvore, e as aves do céu aninham-se em seus ramos. Lucas 13, 18 a 19. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu, semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Mateus, capítulo 13, versículos 30 a 31. Nesta terceira parábola, Cristo mantém a comparação do reino dos céus como uma semente que, se corretamente plantada e cultivada, inevitavelmente gerará bons frutos. Entretanto, antes de mais nada, é importante elucidar o significado que pode entender como reino de Deus, ou reino dos céus, ao qual Jesus se refere na visão espírita. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, disse-lhes: o reino de Deus não vem de um modo visível, nem dirão: vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21. Nessa passagem, resta claro que o reino de Deus não é um lugar visível, mas sim um estado de espírito representado pela nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição. Por isso Cristo foi claro quando nos ensinou que ninguém, ou aqui ou ali, uma vez que o reino dos céus não se encontra no exterior, mas reside dentro de nós. Tamanho ensinamento era de grande complexidade para os homens da época e, por essa razão, Cristo valeu-se de uma série de parábolas para ilustrar a que se referia o reino de Deus. Dentre elas, comparou-o a um grão de mostarda, semeado sobre a terra e que, embora pequeno, ao crescer, tornou-se maior das hortaliças. O grão de mostarda representa, assim como nas parábolas anteriores, a palavra de Deus, revelada pelos ensinamentos de Jesus. Não obstante, nessa parábola, Cristo nos chamou a atenção para a pequenez da semente em relação à grandiosidade da árvore que viera a se tornar. Isso porque recebemos e compreendemos os ensinamentos e as leis de Deus gradativa e paulatinamente. Não se pode repousar sobre a sombra de uma árvore, contemplando-a, sem antes dedicar-se ao árduo trabalho de plantar, cultivar a semente, submetendo-se dedicadamente ao decurso de tempo que esta necessita ver alcançar a plenitude. Ainda assim, por menor que seja o ensinamento cristão que absorvemos e cultivamos dentro de nós, tal como um grão de mostarda, sendo a palavra de Deus proferida perfeita e absoluta, inevitavelmente crescerá e nos elevará rumo ao Altíssimo, por meio de um grande esforço e de um nosso trabalho do bem. O grão de mostarda representa, portanto, a necessidade de reformarmos intimamente, fazendo desabrochar em nós o reino dos céus. É necessário ainda que dedicamo-nos ao trabalho de cultivar essa semente que é a palavra de Deus, ainda que minúscula seja, pois, uma vez plantada, suas raízes germinarão e alastrar-se-ão, formando a base que necessitamos para firmarmos os nossos pés
os nossos pés nos trabalhos de reforma interior, bastando, para tanto, que apliquemo-nos aos trabalhos de amor e de caridade, orando e vigiando incansavelmente, como nos ensinou o Mestre. A parábola do grão de mostarda está assim expressa. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou em um seu campo. Na verdade, ela é menor de todas as sementes, mas, depois de crescido, é a maior de todos os legumes e torna-se uma árvore, de sorte que as aves do céu vêm habitar os seus ramos. Segundo Mateus, Marcos e Lucas. Conhecendo-a como condimento utilizado em refeições, na Palestina, atinge enormes proporções, chegando a ter, mesmo no estado selvagem, mais de 3 metros de altura. Entre os rabinos, um grão de mostarda era uma expressão para qualquer coisa pequena. Daí, a surpresa e o maravilhamento pelo fato de minúscula semente tornar-se árvore. Jesus quis mostrar que esse pequeno grão pode crescer e tornar-se a maior das árvores, abrigando os pássaros sob a sombra dos ramos. Enquanto os rabinos se maravilhavam com o fato de algo pequeno tornar-se grande, Jesus exemplificava com o crescimento de verdade. No começo eram 12 apóstolos, depois uma. O princípio inteligente, semente minúscula, foi lançado no mundo primeiramente no reino mineral, depois estagiou pelo reino vegetal e no reino animal. Como o espírito vivenciou o reino hominal, com a possibilidade de ir para o reino angelical. Cada um desses reinos foram-lhe agregados as virtudes necessárias para os procedimentos de sua evolução moral e espiritual. A semente, por sua vez lançada ao solo, tende a crescer cada semente, porém, cresce de acordo com a sua potência, com a sua característica própria. Umas desenvolvem rapidamente, outras lentamente. Pode dizer do solo, do espírito. A necessidade de o ser humano aguardar o tempo de maturação para que as verdades espirituais se apresentem. Apressando, acaba absorvendo as fantasias e assim distanciando-se da verdade, do caminho e da evolução espiritual. Os 10 mandamentos por Moisés no Monte Sinai, por ser considerado um ponto de partida do crescimento do grão de mostarda, ensinamento evangélico, pode ser usado como exemplo. A semente era pequenina, sujeita aos contratempos e intemperanças da época e ainda animalizada. Jesus, ao resumir os 10 mandamentos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo, deu a sua contribuição para o crescimento da semente. Em termos práticos, Jesus reuniu primeiramente os 12 apóstolos. É a minúscula semente. Depois vieram os discípulos que se incumbiram de divulgar a boa nova ao mundo. O Espiritismo, redivivo, é o desenvolvimento dos ensinamentos de Cristo, como o Consolador prometido. Ele veio no tempo certo para recordar que o Cristo disse e desenvolver aquilo que na época Cristo ficara meio oculto ou obscuro. O grão de mostarda, pelo princípio da reencarnação penetra em outros campos de interesse, propiciando-nos a certeza da imortalidade da alma. Então, podemos dizer que os ensinamentos de Jesus, ao comparar o grão de mostarda, ele quis dizer que quando nós jogamos a palavra de Deus, ela pode posteriormente germinar de forma tal a criar-se e frondosa árvore. Uma árvore que dará frutos. Amigos do CEDI, nesse momento vamos fazer uma vibração para que possamos energizar e mandar os fluidos benéficos de paz, de amor e de esperança aos nossos irmãos necessitados. Assim, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, nós vamos vibrar, e vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos aos irmãos necessitados. Vamos vibrar para o bem universal, pela paz mundial, pela harmonia de todos os povos. Manter o equilíbrio da paz e do amor. Vamos vibrar por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus e por todos os espíritos em tarefas evangélicas. Vamos vibrar também pelo país, imaginando um contorno iluminado, amparando com uma luz, para que possa amparar a todos aqui que vivem nesse país. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão necessitados.
vamos vibrar pela nossa e por todos os trabalhos aqui realizados. Vamos vibrar por todas as turmas de aprendizado do Evangelho, por todos aqueles que se prontificam a aprender as palavras de Jesus, para aplicá-las no seu dia a dia. São eles receberam nossas vibrações de amor e paz. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. É muito importante que a palavra de Deus possa fazer com que haja o equilíbrio e a harmonia entre eles. Por todos aqueles que clamam por vibrações, por irmãos que clamam desesperadamente por vibrações e por passes que agora, nesse momento, não há possibilidade de dar. Vamos vibrar pelo nosso lar, pelos queridos que estão sempre à nossa volta, imaginando, logicamente, a figura meiga de Jesus entrando na porta principal da nossa casa e deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, e essa luz transborda por portas, janelas e vai envolver, inclusive, nossos vizinhos. E assim, pedimos a Deus a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos e tão necessitados estamos também do amparo e da misericórdia divina, que possamos, por acréscimo da boa vontade, da paz do Senhor, recebermos também essa bênção. Que assim seja.